crise hídrica nos estados, sobretudo no Distrito Federal, falta de investimento no setor de energia solar e o aumento da contribuição previdenciária dos servidores públicos federais. Esses foram alguns dos temas debatidos ao longo de 2017 na Comissão Senado do Futuro, que é presidida pelo senador Hélio José. Senador, qual o balanço que o senhor faz dos trabalhos ao longo desse ano? Primeiro, eu gostaria de cumprimentar, Solange, a todos os profissionais da TV e Rádio Senado pelo trabalho excepcional que tem sido feito de cobertura e de levantamento de notícias para o Brasil. Cada vez mais a gente ouve e conversa com pessoas que assistem os programas da TV Senado, que são programas bem feitos, programas que realmente bastante informativos. Eu, como presidente da Comissão Senado do Futuro, tenho a dizer para vocês que trabalhamos muito. Foi um ano muito produtivo, realmente, onde várias questões foram discutidas. Tivemos 11 audiências públicas, onde discutimos vários temas transversais, porque para que o nosso ouvinte entenda, a Comissão Senado do Futuro tem como prerrogativa básica orientar o Senado Federal aos diversos projetos que são necessários que sejam discutidos, no sentido de propiciar à sociedade brasileira, tá? Que os temas que mais caros a ela possam ser melhor aprofundados e aperfeiçoados. Então, nessa linha, de fato, nós discutimos a grave problema da crise hídrica. O Brasil, que tem um dos melhores cursos de água doce do mundo, tá certo? Não pode estar convivendo com essas crises. Brasília, por exemplo, que é a nossa cidade, onde eu sou senador da República pelo Distrito Federal, nós temos vivido pela primeira vez uma situação de ter um racionamento semanal de água, tá certo? Que tem trazido transtorno para a população quase como um todo. É uma tragédia, né? E muitas vezes isso por falta de um planejamento adequado de ações do governo, por falta de planejamento adequado tanto do governo federal quanto do governo, principalmente do governo local, governo do Distrito Federal, né? E também por causa do manejo, muitas vezes, inadequado da questão do solo, da questão dos recursos hídricos, né? Então, que é uma crise muito mais de gestão, muito mais de falta de planejamento, muito mais de falta de uma visão adequada do governo, de utilizar os recursos no local adequado, né? Que não adianta remedo. Por exemplo, a questão dessa tirada de água do Lago Paranoá põe em risco toda Brasília, porque todo mundo sabe que moramos aqui no Centro-Oeste, onde o clima é um clima muito seco, tá certo? E que o Lago Paranoá é essencial para a sobrevivência dos brasilienses. Quando se tira a água provisória do Lago Paranoá, correndo o risco, inclusive, de abaixar o nível do Lago Paranoá a níveis insuportáveis, tá certo? Você coloca em risco todo o Distrito Federal. Então, eu aguardo dessa discussão toda na Senado do Futuro. Nós tiramos uma série de encaminhamentos. Teve conosco aqui representantes do governo do Estado de Goiás, do governo de Brasília, da companhia, especialistas da área da UNB. Teve as pessoas da Saneago, da CAESB, né? E discutimos, aprofundamos a discussão também do Ministério da Integração Nacional, para ver como é que a gente supera esta crise, tá certo? Qual foi o resultado dessa audiência, senador? Com tantos setores importantes envolvidos nessa questão. O resultado dessa audiência foi que concluiu-se da necessidade premente e urgente da conclusão da obra da adutora de Corumbá 4. Isso fez com que o governo do Estado de Goiás acelerasse um pouco mais a questão das obras. O governo do Distrito Federal ainda continua patinando nas partes relativas à construção do governo do Distrito Federal, mas a gente espera que para breve essa obra se conclua e a gente fique livre para sempre dessa mazela que é o racionamento de água, né? Agora a gente está no momento de chuva, né? Com certeza, é uma felicidade para o brasiliense. Né? Felicidade para o brasiliense, porque tem sido um martírio, tá? A gente ficar sem água, mas o mundo e o Brasil todo, nós temos só para concluir esse tema, tá? A conclusão que se tem também é que precisamos cuidar melhor dos nossos cursos d'água, dos nossos recursos hídricos. Brasília, por exemplo, que é a cidade no qual eu sou senador da República,
Precisamos que os nossos corpos, que os nossos mananciais, tipo, por exemplo, o Cortado, tipo Sobradinho, Guananal, que sejam cuidados, porque estão assoreados, estão poluídos, estão com muito lixo, tá certo? Então, o governo do estado tem que ter uma gestão mais, vamos supor, responsável com relação aos nossos recursos hídricos e ao nosso meio ambiente. Senador, vamos passar então agora para outra questão que também foi objeto de debate na sua comissão, né? Muitos representantes participaram, que é a falta de investimento na energia solar. Qual foi o resultado dessa reunião e o que o senhor tem a falar sobre essa dificuldade nossa aqui do Brasil? Na nossa comissão, Solange, a gente debateu bastante a questão da energia no nosso país. A gente está vivendo, inclusive, uma situação inusitada, porque, ao contrário dos outros países, tipo Estados Unidos, Austrália, os países europeus, que todos querem ter na mão do governo, tá certo, o controle dessa importante matriz, que é a matriz energética, que é a libertação, que é exatamente a questão da identidade do país, a soberania com relação a essa importante questão que é a energia. O Brasil vem na contramão da história, tá certo? Para atender interesses que eu não creio ser o interesse do povo brasileiro, falando que quer privatizar e entregar o sistema elétrico brasileiro para o controle de pessoas que não têm compromisso e responsabilidade conosco, com o nosso país, para que o nosso público entenda, tá certo? O Brasil tem o maior sistema integrado de energia elétrica do mundo, onde a energia que se consome no Rio Grande do Sul pode ser a energia produzida na Amazonas, ou a energia que se consome em Ponta dos Seixas, que é o extremo leste do país, pode ser a energia produzida em Cuiabá, que é o centro geodésico das Américas, entendeu? Então, quer dizer, o Brasil tem um sistema todo interligado. O que produz aqui pode ser consumido em outra região. Então, o risco de isso cair na mão de alguém que não é nacionalista, de alguém que não tem interesse no desenvolvimento do nosso país, é muito grande com essa política transversa de privatizar. Então, esse também foi um dos temas de discussão da Comissão Senado do Futuro, numa audiência muito concorrida, com a presença do presidente da Eletrobras, com a presença de vários técnicos dos setores, aonde ficou claro que se privatizar o setor elétrico brasileiro vai significar um prejuízo muito grande para a nossa população, inclusive com o risco de aumento de conta de luz, com o risco de prejuízos eterno sobre o controle. Falo isso porque eu sou um engenheiro eletricista, sou da área, tá certo? Trabalhei muitos anos no Ministério de Minas e Energia, sou um servidor público concursado, né? E estou aqui colocando e avalizando a situação aonde é uma tragédia essa política de privatização. Para você ter uma ideia agora sobre a questão da energia solar. A matriz elétrica brasileira como um todo, são 172 gigawatts de energia elétrica, que é toda a produção de energia brasileira necessária para o consumo, as cargas brasileiras, tá certo? O sol no Brasil, a possibilidade de energia solar são de 28 mil gigawatts. Lembrou quanto que é a matriz brasileira? 172 gigawatts. A capacidade de energia solar do Brasil são 28 mil gigawatts. O que acontece? A China, que tem uma solimetria, ou seja, uma radiação solar 30% menor do que o Brasil, nos próximos 5 anos, tem previsão de gerar por volta de 100 gigawatts de energia só proveniente do Sol. A China que tem 30% menor radiação solar do que o Brasil. Imagina por o isso, Brasil. Por isso é que os produtos chineses chegam aqui muito mais baratos do que muitos produtos até feitos aqui, tá certo? Porque a energia é produção, a energia é vida, a energia é movimentação para o país, tá certo? Então, o Brasil, quando deixa de investir nessa importante matriz, que é a matriz solar, que é essa energia que está aí, que Deus nos deu, que está disponível para todo mundo, tá certo? Ele perde oportunidade de realmente recuperar nosso PIB, de recuperar o crescimento do nosso país e de gerar muitos e muitos empregos, porque a matriz da energia solar, ela é uma matriz que gera muitas oportunidades de emprego, de inclusão, tá certo?
E a outra vantagem com relação à energia solar é porque ela pode ser captada no ponto de consumo, ou seja, ela não precisa do Leão, por exemplo, a energia que é produzida em Tucuruí, a maior usina hidrelétrica do Brasil, ela tem que correr lá da Amazonas até São Paulo para ser consumida. Então há uma perda muito grande de tensão, de carga, de corrente nesse caminho, tá certo? Então se há uma perda, né, uma queda de tensão nesse caminho, tá certo? Quando você usa a energia solar, ela ao invés de estar correndo todo esse período para poder chegar, ela já pode ser produzida no local. Então não há perda, e há um equilíbrio, há uma melhora da tensão. Então eu que fui o coordenador do estudo de monitoramento do sistema elétrico brasileiro no Ministério de Minas e Energia, posso precisar a você, tá certo? Que a questão da energia solar, além de ser uma conquista para o nosso país, ela daria a condição de dar um equilíbrio e um funcionamento muito mais adequado para o sistema, cujo a geração dela no pico de geração, quando tem mais chuvas na Amazonas, tá certo? No Rio Xingu, ela tem previsão de produzir 12,5 gigawatts de energia. Então, a matriz brasileira é 172, ela produz 12,5 no pico. O problema é que isso só ocorre na Amazonas 2, 3 meses do ano, tá certo? A média firme dessa usina hidrelétrica é de apenas 4,5 gigawatts, não é 12,5, é 4,5, que é a média anual, tá? Eu provei como membro, como senador da República, membro da CMO, que os 40 bilhões gastos para construir Belo Monte e para construir as linhas de transmissão de Belo Monte, para chegar essa energia no ponto de carga, de consumo, tá certo? Se a gente pegasse apenas 20 bilhões e investisse em energia solar, nós não produziríamos os 4,5 firme, produzimos 12,5 firme, com apenas a metade do valor, ou seja, 20 bilhões, tá? Aprovamos isso por unanimidade na CMO, aprovamos no Congresso Nacional, mas lamentavelmente na época a presidente da República que estava aqui vetou a questão de fazer aquele investimento no PPA e nos próximos anos na LOA com relação à energia solar de 20 bilhões, tá certo? Ficou paralisado até Ficou agora. paralisado. Uma vergonha, porque isso atende os interesses de quem? Das pessoas que querem consumir hidrocarbonetos, gerar energia térmica altamente poluente, que faz com que o sistema, que o clima esquente, faz com que haja chuvas ácidas, faz com que a coisa não fique boa e a energia fique cara, porque uma energia, um megawatt gerado, por exemplo, por uma térmica, é muito mais caro do que um megawatt gerado, por exemplo, por uma usina de água, de uma hídrica, tá certo? Hoje, um megawatt de térmica chega a custar R$ 800, enquanto o megawatt da energia solar, que é uma energia cara, fica na ordem de R$ 350, tá certo? Então, valia muito a pena você fazer esse investimento. Então, o governo brasileiro está na contramão dessa história. Eu tenho trabalhado muito nessa casa, com uma série de projetos, e a Comissão Senado do Futuro, a conclusão de todos esses estudos, tá certo? É que indica que nós estamos no caminho certo, quando a gente tem trabalhado para facilitar, para fomentar, para permitir que o povo brasileiro possa utilizar essa fonte inesgotável de energia, que no caso do Brasil chega a 28 mil gigawatts, tá certo? Para poder facilitar a vida e minorar os custos e gerar emprego e oportunidade para o nosso país. Por falar em custos, dinheiro, vamos entrar também nessa discussão do aumento da contribuição para o servidor público federal. O senhor é tremendamente contra, né, essa iniciativa? Olha, Solange, é um vexame, porque o servidor público, esse ente que passou por um concurso experimentado, estudado, que teve que rachar para poder ser um servidor público, que abriu mão, tá certo, de ser um empresário, que abriu mão de outras iniciativas, tá certo, de repente ser caçado, ser perseguido por um governo de forma doentia, igual esse governo agora persegue os servidores públicos. Porque esse servidor público, para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam, servidor público é Estado. Quer dizer, independente que governo tenha, o servidor público vai continuar fazendo o seu trabalho. O governo não, o governo entra um,
sai outro, o governo é passageiro, não pode ficar à mercê de atitudes intempestivas de governos, tá certo? Ele tem que ter uma política de Estado para ser seguida. Então, nós debatemos bastante na Comissão Senado do Futuro sobre esse projeto, que está na casa aqui, um projeto altamente contra o servidor público, e também debatemos muito sobre essa questão dessa proposta, mais uma proposta perseguidora aos servidores públicos, que foi essa última medida provisória encaminhada, né, que visa aumentar a contribuição previdenciária do servidor público de 11% para 14%, tirando cerca de 2,2 bilhões de reais dos servidores públicos, tá certo? Só com essa medida. E, além disso, essa medida provisória não satisfeita em prejudicar os servidores públicos, querendo aumentar a sua contribuição previdenciária, ao invés de cobrar dos devedores, que são os grandes frigoríficos, JBS e outros, né, as grandes devedores da Previdência, que não pagam a Previdência, em vez de cobrar desse pessoal, que é tirar do servidor público que produz tanto por esse país. Então, quer dizer, nós, os servidores públicos, estamos sendo massacrados. E quando a gente aprovou o relatório da CPI da Previdência por unanimidade, inclusive com o voto do governo, a gente tinha colocado inicialmente, depois retiramos no acordo para aprová-la por unanimidade, o indiciamento do ministro Eliseu Padilha por propaganda mentirosa ao Brasil, mentindo, por exemplo, dados falsos, para mentir, para tentar aprovar uma CPI da Previdência, e nós acabamos de ver que o governo libera 99 milhões de reais para publicidade, para continuar mentindo para o povo brasileiro, para falar que as contas falsas, que a CPI comprovou que é falsa, inclusive com a votação do líder do governo, tá certo? Para tentar aprovar essa PEC da morte. Então, quer dizer, a gente fica assim muito aborrecido com essas atitudes não tão responsáveis, não tão republicanas com a população brasileira, mas nós, da Comissão Senado do Futuro, fizemos o nosso trabalho. Fizemos o debate, demonstramos com os técnicos, com os convidados, dos ministérios, com as pessoas envolvidas, tá certo? Que não é procedente essa atitude que estão fazendo contra o funcionalismo brasileiro. Além dessas questões, nós fizemos uma série de outros debates na Comissão Senado do Futuro, como o debate com relação à profissão de síndico, com relação à necessidade dos condomínios se organizar melhor para se representar, 2 debates importantes com relação às rádios comunitárias, com relação ao ECAD, com relação às rádios comunitárias do país. Todo mundo sabe que queriam fechar quase que 5.000 rádios comunitárias, tá certo? E eu, que sou vice-presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Rádios e TVs Comunitárias, não poderia admitir, né, que isso acontecesse. E os 2 debates, as 2 audiências públicas que fizemos sobre as rádios comunitárias, tanto o que trata do aumento da frequência e da renovação das concessões, e o outro que eu fiz com relação, na Comissão Senado do Futuro, com relação à questão das taxas do ECAD, porque todo mundo sabe que rádios comunitárias são rádios que não são de fins lucrativos, tá certo? São rádios comunitárias, para comunicar diretamente com o nosso povo. Foram dois debates profundamente aproveitosos. Além disso, fizemos um debate sobre a participação da juventude, sobre a participação das instituições na política, sobre a importância da democracia, sobre a importância do debate, né? Então, a Comissão Senado do Futuro teve uma série de ações, tá certo, no ano, que nessas 11 audiências públicas, teve outros assuntos ainda que aqui não discorri, tá certo, onde pudemos contribuir e orientar diversas ações nessa casa. Ufa! Quanto trabalho, quanta discussão, quanto debate, né, senador? Com certeza. E a gente informando isso tudo para o nosso público. Senador, para o ano que vem, 2018, o que o senhor espera fazer nesse sentido? De trazer especialistas, trazer outras pessoas para discutirem outros temas, outras questões. Qual é a expectativa para 2018? Muitas expectativas importantes, Solange. O ano que vem a gente pretende também fazer uma bateria carregada de reuniões, onde temas caros para o nosso país continuem sendo debatidos e aprofundados. Por exemplo, nós temos que retomar a discussão da crise hídrica, tá certo? Porque ela não está
bem equacionada, ainda vivemos condições que não nos permitem a gente respirar com sossego. Precisamos retomar o debate com relação à regularização fundiária, que todo mundo quer ter sua cidadania plena, que é a questão do direito à escritura pública, o direito de realmente morar naquilo que é seu. Aqui no caso do Distrito Federal, eu sou um senador de Brasília, por exemplo, nós temos mais de 1 milhão de pessoas que vivem em condomínios, em novas cidades, que não têm escritura pública. Esse é um outro assunto que a gente vai estar retomando, a questão da democracia, da participação dos jovens, da participação das mulheres, da participação de todos os setores da política, porque o ano que vem é um ano de votação, é um ano de eleições, é um ano que eu espero que o povo brasileiro faça valer o seu direito de voto, o seu direito de cidadão e não vote em ficha suja. Vamos votar em pessoas de ficha limpa, vamos votar em pessoas que não tenham processo, em pessoas que possam andar de cabeça erguida e falar com as pessoas, eu estou lá defendendo o bem do nosso país, estou lá defendendo as coisas corretas e fazendo de forma adequada e correta aquilo que é possível a gente fazer. Então, o que eu aguardo para o ano que vem é contribuir em todos esses debates, os debates também com relação à segurança pública, né? Porque, inclusive, na Comissão Senado do Futuro, nós também fizemos debate sobre a questão das guardas mirins, sobre esse importante trabalho que vem sendo feito para poder tirar a criança da rua, que ao invés de estar mexendo com droga, ou estar sendo envolvida, ou estar sendo utilizada, a gente poder ter essas crianças num ambiente de segundo turno, trabalhando, praticando esporte, ou trabalhando, ou sendo olhada como faz os trabalhos das guardas mirins, né? Então, e uma série de outras atitudes, como os bombeiros civis, os bombeiros militares. Então, a Comissão Senado do Futuro, ela é plural. Tudo que é futurista, tudo que indica um futuro melhor, tipo, por exemplo, nós vamos discutir a recuperação, por exemplo, da geração energética via a utilização do carvão mineral e vegetal no sul do país. Todo mundo sabe que essa é uma matriz profundamente importante para o estado de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e que precisa ser recuperada para não poluir o ambiente. A questão, por exemplo, da geração nuclear. Então, é um monte de coisa que a gente vai estar fazendo ano que vem. Muito obrigada, senador Hélio José, por essa belíssima entrevista. Obrigado. Foi um prazer Satisfação. Conversar com o senhor e a gente saber de tantos debates importantes aqui no Senado. Durante os meses de dezembro e janeiro, você pode acompanhar aqui na TV Senado ou mesmo no portal na internet, pelo canal da TV no YouTube, todas as entrevistas com os presidentes das comissões sobre os debates e votações mais importantes de 2017 e as expectativas também para 2018. Tchau.